Olá pessoal, eu sou a Luciane Nogueira, gerente de comunicação da ABQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, e hoje estou aqui com o professor Lucas Rodrigues, coordenador das Olimpíadas de Química para o Estado de São Paulo. A gente vai bater um papo aqui muito interessante. Tudo bem, professor Lucas? Tudo bem, Luciane, muito obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente na sede da ABQUIM e a gente vai conversar aqui sobre as Olimpíadas de Química. Bom, primeiramente, como parte aqui do nosso programa, né, eu vou pedir, antes de começar as perguntas, vou pedir aí para você, como nosso convidado, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal, para que o público conheça um pouco da sua história. Perfeito. Olá a todos e a todas. Eu sou Lucas Rodrigues, sou professor de Química na Universidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Meu interesse pela química ele começou no ensino médio, como muitos que se interessam pela química, mas eu tinha muita dúvida entre a química e a física. E participar na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, no ano de 2002, foi fundamental para a minha escolha de carreira, né? Então eu participei da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, participei da Olimpíada Brasileira de Química, né? Fiz graduação em Química, e aí fiz meu doutorado em Química Inorgânica, e me tornei professor na Universidade de São Paulo em 2014. Desde então eu colaboro tanto na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, como na Olimpíada Brasileira de Química, onde hoje eu atuo nas seletivas internacionais, acompanhando os alunos da Olimpíada Brasileira de Química que vão para as Olimpíadas Internacionais Ibero-Americana. Que bacana, que trajetória interessante, professor. Bom, acho que aproveitando então, professor Lucas, o que é a Olimpíada de Química, né, e quando ela foi criada efetivamente? Então, a Olimpíada Brasileira de Química, ela é um evento nacional organizado para dois objetivos principais. O primeiro, popularizar a química e a ciência, né, difundindo para alunos que não têm ideia do que é química, para que conheçam a química de verdade, não a química que se escuta muitas vezes. Então essa busca de levar aos alunos de todo o país, né, o que é química e dar oportunidade para eles de buscarem, né, a química. E o segundo, de descobrir talentos. Né? Então, descobrir talentos que existem, né, espalhados pelo país, né, que estão aí esperando por uma oportunidade. Então, ela tem esses dois objetivos. Ela nasceu nos anos 90, em primeiro lugar, como algo regional Norte e Nordeste. Então, em 95 foi fundada a Olimpíada Norte e Nordeste de Química. Em 96, 20 estados decidiram, então, participar e fundar a Olimpíada Brasileira de Química, que tem um aspecto um pouco diferente das outras, porque existe o aspecto regional. Então, a Olimpíada Brasileira de Química ela tem sempre uma primeira etapa estadual. Então, em 96, 20 estados que faziam já Olimpíadas regionais e estaduais decidiram, então, juntar os seus melhores alunos e fazer um evento nacional. Então, assim nasce a Olimpíada Brasileira de Química em 96, né, que já nasceu ligada a eventos internacionais, tanto é que os alunos em 96 já participaram de uma Olimpíada Ibero-Americana de Química. Que bacana. Então, aproveitando, ela nasceu em 96, como que você vê aí a evolução, os avanços, as mudanças mais significativas até hoje, os dias atuais, até 2024? Eu acho que o início era de, primeiro, descobrir como era o nascimento de muitas Olimpíadas no Brasil, de descobrir como fazer essas Olimpíadas, de como atingir alunos. Então, a química, como eu falei, ela tem essa característica regional. No início, eram 50 alunos classificados, perto de 50, antes era um pouco menos. Por muito tempo eram 50 alunos por estado classificados. Hoje, nós mudamos e nós temos um alcance nós temos uma seleção estadual e escolhemos 120 alunos. O que isso mudou? Primeiro que a competitividade mudou muito de 96 para cá. Hoje, muito mais alunos querem participar das Olimpíadas.
Então nós temos um alcance hoje nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então nós temos alunos de todos os estados participando. Então nós tivemos um crescimento muito grande em número de alunos, mas também em planejamento, em organização, em alcance. Antes era só uma Olimpíada, só para ensino médio. Hoje nós temos diversas outras Olimpíadas, né, que abrangem outras faixas etárias. Então nós tivemos um crescimento em número, em organização, em alcance e em resultados, né? Nós temos muitos ex-alunos que fizeram Olimpíadas de Química hoje, espalhados em universidades federais como professores, na indústria química. Então, nós temos muitos alunos que estão hoje no mercado de trabalho, que tiveram essa base da Olimpíada de Química. Bacana, isso até está fora aqui do roteiro, mas eu tenho acho que é bem curioso para o nosso público aqui também, desse pessoal que participa das Olimpíadas. A gente tem, assim, uma média dos que seguem nessa carreira, ou seguem em áreas afim, né, em relação à química. Porque às vezes o jovem participa das Olimpíadas, é ganhador, mas depois opta para ir para uma área totalmente diferente, né? Área, enfim, de humanas, ou seja lá o que for. Sim, nós temos realmente uma competição pelas outras carreiras não muito afins à química. Nós temos muitos alunos que vão para a medicina, alguns para engenharias diversas, mas nós temos hoje, e eu vejo hoje no Instituto de Química, muitos alunos que optam por fazer química ou engenharia química, né, que vieram da Olimpíada de Química, ou que passaram pela Olimpíada de Química, e mesmo alguns que se afastam, vão para a área de computação, depois eles acabam voltando para cálculos computacionais em química, ou trabalhar em indústrias químicas utilizando as outras ferramentas. Acaba ficando no DNA ali, né? Fica. Muito bacana. E aí, quando a gente fala, né, eu queria entender um pouquinho assim sobre a participação dos estudantes ao longo dos anos. O senhor nota que houve um aumento significativo no número de participantes de 96 para cá? Sim. Então, falando em números, como eu falei, no início só tínhamos as Olimpíadas estaduais, certo, que tinham aspectos, algumas maiores, outras menores, mas, de certa maneira, sempre levavam 50 para a Olimpíada Brasileira. Hoje, ainda que nós mantenhamos uma limitação estadual para a Olimpíada do Ensino Médio, que são 120 por estado, nós temos um alcance de em torno de 130 mil alunos nos estados fazendo as suas seletivas estaduais. Então, a primeira etapa, que é essa estadual, nós atingimos em torno de 130 mil alunos. Só que nós também temos hoje, como eu falei, outras Olimpíadas. Então, nós temos a Olimpíada de Química Júnior, que é para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Essa Olimpíada esse ano teve em torno de 120 mil inscritos. Né? Então você vê que são crianças, porque ainda não chegaram nem no ensino médio, que muitos não têm muita química ainda na sua escola, mas que já têm esse interesse de buscar química ainda no ensino médio, ainda que sejam temas relativos mais às ciências naturais de modo amplo. Mas nós temos, então, hoje 120 mil alunos do 6º ao 9º ano participando da Olimpíada Júnior. E nós tivemos a criação da Olimpíada Quimeninas. Então, que nós tivemos um alcance de 20 mil meninas esse ano, também do 9º ano do fundamental ao 2º do médio. Então, nós tivemos em torno de 320 mil participantes hoje, esse ano, nas Olimpíadas de Química, que é um número já bem expressivo. Muito expressivo. Eu ia até entrar nessa questão bem importante até para o setor e para as indústrias, né? A gente falar da inclusão, da equidade de gênero aí no STEM, né? Que envolve Science, Technology, Engineering, né? E como a gente garantir que tenhamos mais mulheres nessas áreas, né? Porque elas acabam sendo mais representadas pelo gênero masculino. Pelo que você já está me falando, já há uma premiação exclusiva, né? Dedicada aí para as meninas. E como que você vê isso então, em ascensão, assim? Eu concordo, né? Que demoramos até muito tempo, né, para conseguirmos, mas é uma caminhada difícil também de como que você estimula, né? Precisam ter ações afirmativas para você conseguir atrair, e não só atrair, mas atrair e fidelizar, vamos dizer assim, o público. Sim, reter. Né? Então, quando a gente tem... primeiro começou com premiações específicas, o troféu, a medalha Blanca Władysław, que foi
em homenagem a uma professora do Instituto de Química, né, que foi criada para as melhores meninas que faziam Olimpíada de Química, mas desde o ano passado foi criada uma Olimpíada exclusiva, né, para as meninas, de estímulo mesmo, cuja premiação, além das medalhas, de todo o estímulo, garante vagas para as Olimpíadas dos anos seguintes, nacionalmente, além das Olimpíadas estaduais. Então, criamos vagas adicionais para isso, e nós estamos agora buscando vagas exclusivas também para essa Olimpíada aqui, meninas, para as seletivas internacionais, para aumentarmos o número de meninas participando da Olimpíada Internacional. Fato curioso nosso é que nossas primeiras 2 medalhas de ouro em Olimpíada Internacional de Química foi em 2019, e foi uma menina que ganhou, né, a Ivna, ganhou a primeira medalha de ouro junto com o Vinícius, mas a Ivna ganhou a primeira medalha de ouro da Olimpíada Internacional de Química para o Brasil, né? Então, e esse ano nós tivemos a Helena, que ganhou a melhor nota da Olimpíada Ibero-Americana de Química, né, a melhor nota de toda a competição. Então, nós temos tentado buscar essa equidade. Não, muito bacana. Aqui a gente até queria reforçar um pouquinho quais as diferentes modalidades de Olimpíada, né? Você já até comentou algumas, né? Isso. Mas se quiser destacar alguma outra... Então, só resumindo, né, porque são muitas, nós temos a Olimpíada Júnior para o ensino fundamental, a Olimpíada Aqui Meninas, para as meninas de 9º fundamental ao 2º do médio, a Olimpíada Brasileira de Química do ensino médio, que então atende do 1º ao 3º, e as Olimpíadas estaduais, né, que existem ainda, e ainda existe uma Olimpíada Regional Norte e Nordeste, que também atende todos os estados das regiões, né? E existe, foi criada recentemente uma para aqueles alunos que já fizeram as Olimpíadas e que continuam na universidade querendo, que é a do Ensino Superior de Química, a OBESC. Okay. Então, aqueles alunos, inclusive, estão fazendo outros cursos de medicina e continuam fazendo a Olimpíada conosco. E isso leva às Olimpíadas Internacionais, né? Então, hoje o Brasil participa de 3 Olimpíadas Internacionais. A Olimpíada Internacional de Química, que é a mais tradicional, criada nos anos 60. A Olimpíada Mendeleev de Química, que atende em torno de 30 países. E a Olimpíada Ibero-Americana de Química, que atende os países da América Latina, Espanha e Portugal. Então, nós selecionamos os melhores alunos para essas Olimpíadas. Bacana. Então, assim, respondendo aqui, se existe alguma restrição de idade, né, para participar da Olimpíada Brasileira de Química, pelo que eu estou entendendo, não, né? Exatamente. Então, cada uma tem a sua faixa etária. Então, para júnior, normalmente crianças até seus 14 anos, né, mais ou menos, mas que estejam no fundamental. Para a brasileira, alunos do médio até que não podem completar 19 anos no ano seguinte, né? E para o ensino superior não tem idade limite. Isso é bom, infinito, né? É isso que é importante, né? Muito bom, muito bom. Agora eu vou entrar um pouquinho mais até em relação a quem quer participar mesmo, né? Acho que é legal aqui trazer para esse bate-papo, realmente é um convite, né? Para os jovens que têm interesse, né? Então, assim, um estudante que concluiu o 3º ano do ensino médio ainda pode participar da Olimpíada? Quais são as condições para isso? Então, o 3º ano do ensino médio, se ele completou esse ano, ele não pode participar mais da Olimpíada Brasileira de Química, exceto para aqueles que fazem curso técnico. Aquele que faz o curso técnico, que são 4 anos, ele pode ainda competir na modalidade B, né, da Olimpíada de Química e em alguns estados. Tá. E há um limite, né, para o número de inscrições por estado? Isso. Então, nós temos o limite de 120 inscrições por estado, além de outras modalidades que ele pode conseguir uma vaga extra, mas o passo inicial para a Olimpíada de Química do ensino médio é o seu estado. Então, o aluno tem que saber, tem que participar no seu estado da Olimpíada de Química. Então, eu vou dar o exemplo do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós temos uma primeira fase com diversas oportunidades. Uma é uma redação. Então, esse ano o tema é descarbonização, né? Então, o tema da redação. O aluno escreve individual ou em grupo uma redação e as melhores redações são selecionadas para a Olimpíada do Estado de São Paulo.
existe ainda uma prova seletiva para aqueles que preferem fazer por prova, né? Então ele participa da Olimpíada Estadual, e aí os destaques, os 120 da Olimpíada Estadual, são chamados para a Olimpíada Brasileira de Química. Mas hoje nós abrimos outras vagas para isso. Então o aluno que está lá no 9º ano, que fez a Júnior e é um destaque, ganhou medalha de ouro, ele já é convocado para a Olimpíada Brasileira de Química automaticamente. Não precisa passar por fase estadual. A mesma coisa com as meninas que fazem a Olimpíada aqui Meninas. Olha que bacana. Eu gostei do tema da descarbonização, um tema que a gente fala muito aqui na entidade também, né? Um tema super quente. Muito legal. Eu acho que aí a gente falou um pouquinho das etapas, né? Você até já comentou aqui com a gente, mas só para concluir, né? Quantas etapas mesmo compõem a Olimpíada Brasileira de Química e como cada uma delas é organizada? Se puder resumir para a gente. Então, a primeira etapa, estadual. Então, cada estado organiza sua Olimpíada estadual. Alguns estados se reúnem e fazem uma seletiva unificada, mas existem estados que fazem sua própria Olimpíada separada. Depois disso, tem a Olimpíada, a fase nacional. Então, os 120 de cada estado fazem a Olimpíada. Para aqueles que ganharem medalha na Olimpíada e que estão ainda no 2º ano, no 1º ano, podem ter mais etapas. Que eles podem participar agora das seletivas internacionais. Ou seja, tentar uma vaga ou na Olimpíada Ibero-Americana ou na Internacional de Química. Então, para esses candidatos que têm a medalha de ouro, prata ou bronze na nacional, podem continuar com algumas outras provas, cursos preparatórios. Então, são provas de nível mais avançado, cursos de nível preparatório mais avançado também, para a gente selecionar então os representantes brasileiros. Bacana, muito bom. E aí uma curiosidade de todos nós aqui, né? Como que são elaboradas e corrigidas essas provas, né? Da redação eu já até entendi, mas assim, quem é o responsável por esse processo? Então, cada estado faz a sua própria prova. Então, estadualmente existem suas comissões locais. Nacionalmente nós temos uma comissão de provas, né? Então, normalmente professores de universidades brasileiras de diversos estados, e eles se reúnem, né, ou presencialmente ou virtualmente, depende da necessidade, e bolam então questões que sejam desafiadoras, que sejam também interessantes, e então existe uma parte das questões que são de múltipla escolha, então essas são corrigidas só por gabarito, mas existem questões então dissertativas, onde existe uma banca de correção, coordenada também por professores de diversas universidades, que fazem então uma correção bem criteriosa e que ainda tem recursos, né? Então é uma correção bem criteriosa para você selecionar então esses alunos. E nas partes internacionais existem também bancas que fazem aí questões ainda mais avançadas para tentar da melhor maneira selecionar os alunos. Então as fases da seletiva internacional são provas mais espelhadas nas provas internacionais. Então, nível de dificuldade e formato. São questões abertas e fechadas também. Na seletiva internacional, abertas. Todas abertas. Todas abertas. Todas abertas. Imagina o desafio, né? E aí, assim, para a gente entender um pouquinho, tem uma premiação aos vencedores, assim, como que essa premiação funciona, né? Até para mostrar e convidar, engajar o nosso público a participar, né? Então nós temos normalmente uma cerimônia nacional que acontece anualmente. Esse ano será na cidade de Salvador. O ano passado foi em Fortaleza, então dependendo do ano, essa cerimônia ela migra de cidade. Mas os estados também fazem suas cerimônias de premiação local para conseguir atender o público, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós faremos em dezembro para todos os medalhistas do estado de São Paulo que ganharam medalhas nas Olimpíadas Nacionais, para que eles também muitas vezes não conseguem viajar. Então os estados fazem cerimônias locais para conseguir alcançar todo o país. Então existe uma cerimônia nacional que premiam todas as Olimpíadas num dia só. Todas essas que nós falamos, da Júnior, da Meninas, da UBQ, todas são premiadas num dia só, nacionalmente. E depois, estadualmente, se faz as cerimônias. Na cidade de São Paulo será dentro do Instituto de Química da USP desse ano. Que bacana.
Já tem data? Já temos, já 6 de dezembro. 6 de dezembro. Bacana. E professor, assim, quais os primeiros passos assim que o estudante aí deve seguir para se inscrever nas Olimpíadas de Química? Acho que aí realmente é um chamado aí, convidando, né, o público para participar. Sim. Então, se você quer estudar Química, quer fazer a Olimpíada de Química e está no 6º ou 9º ano do Fundamental, a inscrição é pelo seu professor para a Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Então, pede para o seu professor inscrever a sua escola na OBQ Júnior. Né? Então, a partir daí, você vai receber todos os dados de como participar. Se você está já no ensino médio, você precisa procurar o seu estado, o seu coordenador estadual, como que é a seleção do seu estado. Então, como eu falei, no estado de São Paulo, nós estamos começando a seleção para o próximo ano agora. Então, dá tempo, né, de ver o tema da redação, juntar com seus amigos, pensar no tema da descarbonização, né, como que você pode escrever. Então, cada estado tem a sua seletiva, procure. Né? Então, nós temos as páginas no Instagram da Olimpíada Brasileira de Química. Isso, eu quero perguntar, tem os endereços alguma página na internet, no Instagram? Temos. O endereço da internet é OB Química. Procure OB Química, que você vai achar todas as informações. Agora, se você é uma menina e tem interesse em Química, procure a página Quimeninas. Né? Então, é a Olimpíada Brasileira de Química para meninas, que está muito sucesso. Então, procure também na internet Quimeninas e você vai encontrar a página com todas as informações. Que bacana. Gostei do nome, Quimeninas. Né? Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio, né? Quero agradecer, né, primeiramente o convite, a sua participação. Você já está conosco aí há alguns anos, né, vocês em relação às Olimpíadas, né, a Biquim também está sempre envolvida aí nessa premiação. Então agradeço de coração. Tem algum dizer final que gostaria de reforçar, convidando aí o pessoal para participar das Olimpíadas? Sim, eu acho assim que se você gosta de ciência, se você é curioso, né, se você quer entender o porquê que a química está no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente passa, procura participar da Olimpíada de Química. Né? Por mais que possa parecer desafiador, eu acho que é uma etapa muito bacana de você se inspirar, conhecer outras pessoas, né, conhecer um mundo diferente da química. Então, para mim, como eu falei, né, que tinha muita dúvida se eu queria química ou física, a Olimpíada Brasileira de Química foi essencial para eu decidir pela minha carreira. Então, eu convido a todos e agradeço mais uma vez o convite, né, e o apoio da Biquim de todos os anos para a Olimpíada de Química. Com certeza, estaremos juntos esse ano de novo. Bom, esse foi mais um episódio do Biquim Cash, que contou aí com a participação do professor Lucas Rodrigues, coordenador da Olimpíada Brasileira de Química do Estado de São Paulo. Para quem quer saber mais sobre a Biquim e sobre a indústria química, acesse os nossos canais, né? Estamos aí no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Esse episódio vai estar disponível no Spotify e no YouTube também. Obrigada.